Olá, seja bem-vindo ao Conexão. As cidades brasileiras localizadas em zonas costeiras estão mais vulneráveis às mudanças climáticas, especialmente ao aumento do nível do mar, tempestades, inundações e erosão costeira. E tudo isso causa impactos à infraestrutura dos municípios. A informação consta no relatório especial Impacto, Vulnerabilidade e Adaptação das Cidades Costeiras Brasileiras às Mudanças Climáticas, que foi divulgado recentemente pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. A Suzana Kahn, presidente do Comitê Científico do painel, conversa com a gente agora sobre o assunto. Tudo bem, Suzana? Tudo bom. É um prazer recebê-la. Suzana, o painel traz cenários bastante pessimistas, né? E um desses cenários aponta que o nível do mar pode subir 40 centímetros até 2050. E aí a gente sabe do perigo, né, da destruição, mas esse aumento também pode trazer perdas econômicas para os municípios. Sim, são várias perdas, né, que a gente está prevendo aí que vão acontecer, e inclusive algumas já acontecem. Porque quando estamos falando de aquecimento global, né, das mudanças climáticas, a questão do aumento da temperatura vai levar a uma série de consequências. No caso do aumento do nível do mar, você tem a expansão dos oceanos, né, porque aumenta a temperatura, o oceano se aquece e ele se expande. Mas não é só esse problema associado à região costeira, porque também o oceano mais quente muda o regime de ventos. Então você começa a ter problemas associados a tempestades também na região da costa. A temperatura mais alta do oceano também faz com que aumente a evaporação, e aí você começa a ter também tempestades mais intensas. E tudo isso impacta muito as cidades costeiras, onde a gente tem, no caso do Brasil, cerca de 60% da nossa população vive no litoral, em cidades litorâneas. E essas cidades, falando de perda econômica, normalmente elas vivem ou do turismo, ou tem portos, ou pesca. Enfim, elas dependem exatamente do litoral, que vai ser afetado, né, por conta desse aumento do nível do mar, por conta do aquecimento global. A gente teve recentemente o caso de Santa Catarina, né? Super afetado pelas tempestades, pelas chuvas, inundações. Isso já é um reflexo também. E aí a cidade, ela fica, uma cidade que tem, por exemplo, um potencial turístico muito grande, ela é afetada na sua economia, e toda a cadeia, né, que é associada àquele negócio, àquela atividade econômica, também é prejudicada. Restaurantes, bares, o comércio, enfim. E também na questão de portos, né? A gente tem as cidades portuárias, elas também passam a ter um impacto grande, Santos, a questão do Vale do Itajaí. Então, isso tudo é uma perda econômica considerável, né? Se a gente pensar também em deslizamento de terra. Sim, né? Sim. A questão social é importantíssima. Moradia. Você tem a questão do aumento do nível do mar, ele vai ter um impacto não apenas, né, na questão da moradia das pessoas, na infraestrutura urbana, no tráfego, porque quando você tem alagamentos, você pode ter realmente um colapso urbano na cidade por conta, né, de uma série de áreas. No caso do Rio de Janeiro, aqui a gente vivencia muito isso, na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, quando chove, você tem a cidade toda sendo impactada. E também outras perdas associadas a isso, aumento do nível do mar, por exemplo, está também na questão da salinização da água, porque quando o mar ele se eleva, você começa a ter um impacto nos aquíferos, né, de água doce. E ele vai entrando, né, começa a entrar, né, por delta de rios, etc. E você passa a ter perda dos recursos hídricos, que também é um problema sério, né? Você ter, e cada vez a água se torna um recurso natural também muito importante. Então, são uma série de perdas. Agora, além da infraestrutura, você tem perdas nos ecossistemas também, né? Você tem a perda no ambiente natural, que, por sua vez, só agrava a situação, né? Porque você tem o próprio sistema natural, ele ajuda a barrar um pouco a entrada do mar, como o manguezal, enfim, você tem, né, essa proteção. Na hora que você começa a perdê-los, você fica mais desprotegido ainda, né? Agora, a gente está aí, né, num ano em que muito está
está se falando, né, sobre o cumprimento das metas de redução de gases, né, que foram assinadas, né, foram lançadas a partir da COP21. E aí a gente tem também um movimento dos países, né, alguns países, claro, trabalhando para cumprir suas metas, outros nem tanto retrocedendo, mas isso é uma outra conversa. E aí, nesse sentido, já existe um movimento das cidades brasileiras, essas cidades costeiras, por exemplo, litoral de Santa Catarina, aqui o Rio de Janeiro, né? A gente tem também o estado do Espírito Santo. Essas cidades já se movimentam, já existe um trabalho em conjunto para diminuir o risco desses impactos e também para evitar o aumento do nível do mar? Não dessa forma tão coordenada. As cidades elas estão assumindo um protagonismo cada vez maior, né? Porque as cidades não só é onde está a maioria da população mundial, não é só no Brasil, mas o mundo ele é essencialmente muito urbano, mas elas também são grandes fontes de emissão, né? Então a forma de você atuar, né, em relação a enfrentando o problema do aquecimento global é ou reduzindo as emissões, né, ou se adaptando, procurando alguma forma de conviver, né, com o próprio aquecimento e os impactos dele. Então, as cidades elas são grandes fontes de emissão de dióxido de carbono e tudo. Então, quase todas já fazem os seus inventários, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, das emissões. Algumas estabelecem metas de redução das emissões no sentido de reduzir, de mitigar. Em termos de adaptação, você ainda tem muito pouco, ainda não é um assunto muito tratado. E quando você fala de adaptação, o que mais tem se feito acaba sendo no sentido de sistemas de alerta, né? Então, no caso do Rio de Janeiro, outras cidades também, no Brasil, a gente tem agora um sistema integrado de alerta, que nada mais é do que tentar fazer com que as pessoas saiam daqueles lugares de risco. Mas se você não dá outra alternativa, cessado o perigo, todos voltam, né? Então, é uma ação meramente paliativa, que realmente ajuda, mas não resolve. Evita perdas humanas, né? Na verdade, mas não resolve também. porque essas pessoas acabam voltando se você não tem outra solução, né, para alocar esse pessoal. Agora, Suzana, o painel traz, né, sugestões de políticas públicas, tanto para o Estado, para a União, para os municípios. Dê um panorama um pouco dessas sugestões, né? O que aponta o relatório? Olha, o relatório ele mostra, identifica as principais lacunas, né? Então, por exemplo, uma das grandes lacunas que nós temos no Brasil é você não ter um sistema de monitoramento, né? Você não tem esse sistema de avaliação, né, do aumento do nível do mar, então você fica meio a descoberto sem conseguir identificar os problemas que estão se aproximando. E, além disso, a questão do planejamento urbano, né? O crescimento desordenado das cidades é uma questão muito séria. Isso precisaria ser revisto de tal forma que não pudesse, né, ter construções ou habitações em áreas de risco. A gente está colocando aí na tela, para quem está em casa, o site, então, do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Está aí para você, pbmc.cop.frj.br. Aí você encontra o relatório, né? Ele está disponível em português e também em inglês. Você encontra mais material, então, sobre mudanças climáticas, aquecimento global. Tem muita coisa interessante para você que quer se informar e também contribuir para essas mudanças tão importantes, né, Suzana? E para a gente encerrar, qual é o papel de nós, né, cidadãos comuns da sociedade? Olha, na realidade, a gente pode fazer bastante coisa, né? A partir do momento que você começa a ter consciência desses riscos que a gente está vivendo, a mobilização, né, da sociedade em relação a que tenha, de fato, uma mudança de rumo do modelo de desenvolvimento que o país está seguindo, isso faz. Eu acho que a pressão que a sociedade pode fazer, até esse poder é até desconhecido de nós mesmos, né? Acho que a gente pode realmente influenciar bastante os nossos governantes. Muito bacana, Suzana. Foi um prazer conversar com você mais uma vez, viu? E até a próxima. Até a próxima. Bom, daqui a pouco a gente volta com Conexão para falar sobre os sonhos e as aspirações dos jovens brasileiros. Entre eles, um bom emprego, um carro, estudar no exterior e tem muito mais. Eu te conto já já.